Eu vou falar basicamente sobre três fatores, são três fatores importantíssimos que você precisa entender para conseguir jogar sob pressão, certo? Então, quando a gente pensa na pressão, a gente está sempre pensando naquela coisa do tipo, os pontos importantes, os jogos importantes, os games importantes, sempre tem coisas acontecendo no meio do jogo que você vai ter que lidar com essa pressão, de como que eu tomo uma decisão, como é que eu tomo a melhor decisão, não é mesmo? Então, só que não adianta achar que existe uma resposta pronta, uma resposta bonitinha que vai servir para você, que vai resolver todos os seus problemas, certo? Então, se você está buscando fórmulas mágicas, infelizmente, nós não temos a fórmula mágica. Ainda, talvez um dia nós vamos ter, mas ainda não existe essa fórmula mágica. O que existe vai ser sempre treinamento. Não tem como fugir disso, tá, gente? Não tem como fugir disso. Daniel, então por que você está fazendo uma aula sobre como jogar sob pressão, se não existe um único fator? Porque a proposta dessas lives é trazer temas que possam ser pontos de virada. Então, quem vem assistindo as lives, por exemplo, vai juntando um fator no outro e essa junção de fatores vão tornar você um jogador melhor, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, como jogar sob pressão é uma delas. Então não existe uma fórmula mágica, existe sim muito treinamento. O treinamento ele te traz mais tranquilidade. Então, o primeiro passo então, são três fatos, certo? São três fatores importantes para você lidar com a pressão. O primeiro deles, e eu não vou falar o mais importante, porque todos são importantes, mas o primeiro deles e fundamental é o entendimento do jogo, certo? O entendimento do jogo. Por quê? Quando eu tenho dados estatísticos, quando eu entendo o que está acontecendo no jogo, quando eu sou uma pessoa que entende sobre a probabilidade, as porcentagens do jogo de tênis, esse nível de pressão diminui. Então, o que é a pressão? Para a gente contextualizar. A pressão a minha mente entende que existe, assim, a minha mente não entende nada. Na verdade, eu dou uma informação consciente para a minha mente inconsciente de que alguma coisa está acontecendo e essa coisa é perigosa, certo? Então, esse momento se tornou um momento de pressão, porque eu dei uma informação de que algo externo está acontecendo e esse algo externo é perigoso. Ou seja, agora a minha mente ela precisa executar com maestria, porque tem algo fora acontecendo que é perigoso. Então agora eu preciso ter de maestria para realização. Ou seja, se eu preciso de maestria, eu não tenho margem para erros. Se eu não tenho margem para erro, a minha mente, então, ela entende que agora não existe nenhuma margem, então agora eu preciso usar 100% daquilo que eu tenho. Agora virou uma pressão, certo? Mas percebe que essa pressão, ela nasceu de uma interpretação que você deu do fato. Beleza? Você deu uma interpretação daquele fato, aquele fato gera uma ansiedade, gera uma angústia, e agora a execução ela precisa ser feita com maestria, isso gerou pressão, porque agora não existem mais margens. Então, bora lá. Quando você entende o jogo, quando você entende a estatística, quando você entende as probabilidades do jogo de tênis, quando você treina e vai além do óbvio, que é treinar a parte técnica, que é treinar a parte física, e entende a fundo as probabilidades do jogo e a estratégia do jogo, o que você está fazendo naquele jogo, o que gera mais resultado naquele jogo, quais são as suas maiores chances de ganhar aquele ponto. Se você tem isso dominado dentro de você, a pressão interna diminui. Por quê? Agora existe uma margem maior. Por que existe uma margem maior? Cara, porque eu sei que se eu sacar aberto na esquerda e a bola voltar na minha direita, durante o jogo inteiro eu ganhei o ponto. Então, eu diminuo a pressão em cima de mim. Quando é que existe maior pressão? Quando eu não faço ideia do que vai acontecer. Então, as incertezas, certo? As incertezas, elas geram maior pressão, então você vai ter mais problema de lidar com a pressão, porque você simplesmente não sabe o que é para fazer, certo? Você não sabe o que é para fazer. Então, falando do tênis amador, certo? Já vou fazer o paralelo. Falando do tênis amador é para os jovens, tá? Muito jovem. Para o jovem, a incerteza ela é ainda pior, certo? Por quê? Existe uma incerteza do que é para ser feito, existe uma cobrança interna muito grande,
exige um nível de comparação muito grande. Então, gente, o nível de ansiedade hoje, por exemplo, nas pessoas é gigante, certo? Principalmente em níveis de jovens. E um dos grandes fatores que contribui para isso é o nível de ansiedade. Mentira, é o nível de comparação. A comparação gera muita ansiedade nas pessoas. Então, e como nós somos seres que vivemos em sociedade, nós estamos o tempo todo nos comparando. Isso gera uma ansiedade, principalmente numa era onde parece que a vida dos outros é sempre muito perfeita, né? Então, você olha as fotos do Instagram das pessoas, parece que, mano, não existe uma falha na vida da pessoa. Então, você só vê elas tendo resultado, você só vê tendo as melhores de tudo. Para dar um exemplo disso, a Laura Pigossi, que foi medalhista olímpica e tem todos os méritos do universo pelo que ela fez, cara, porque foi muito difícil fazer o que ela fez. Ela jogou na Colômbia agora e ela perdeu uma final 6-0, 6-0. E tudo que ela faz agora, ela aposta. Tudo que ela faz, ela aposta. Ela perdeu a final 6-0, 6-0, ela não postou. Ninguém nem soube o resultado, nem sei o que aconteceu. Da semifinal, ela foi jogar agora uma primeira rodada de dupla em Valência. Tipo, houve um vácuo no tempo ali das postagens dela. Por quê? Porque só se posta a vida perfeita. Só se posta a vida. Parece que é maravilhosa a vida dela. Só que o que aconteceu no 6-0, 6-0? E não tô falando que tem que postar ou não tem que postar, nem essa a discussão, tá? A discussão é muito cuidado com o nível de comparação com as coisas, porque senão existe uma pressão a mais que não é necessária. Não é necessária essa pressão a mais, porque você está vendo sempre palco, você nunca está vendo bastidor. Então, quando a gente só olha o palco da vida dos outros, parece que é tudo lindo, parece que é tudo maravilhoso, parece que a pessoa não tem nada de errado. E com muito cuidado com isso. Então, a comparação gera um nível muito grande de ansiedade e essa ansiedade gera uma pressão interna muito grande. Ou seja, fica mais difícil você ter um nível de consciência estatística e estratégica do jogo. Por quê? Porque a sua mente está preocupada e lidando com outras informações. Então, para falar da parte teórica da coisa, a mente consciente manda, o inconsciente executa. Certo? Quando é que o seu inconsciente executa na maior potência? Quando nós estamos no flow, certo? Quando nós estamos no flow, o seu inconsciente executa sem pressão, sem nada, ele só executa. E de uma maneira beirando a perfeição. A sua perfeição. Só que o que acontece? Quando no meio do caminho, entre a mente consciente que manda e o inconsciente que executa, quando tem muito barulho aqui no meio, quando tem muito barulho, entre a execução e quem manda, o que é o barulho? É a comparação, é a ansiedade, é a pressão que você se põe, é o pensar no outro, é ficar pensando fora. Isso tudo faz com que a mente inconsciente agora tenha que lidar com outros fatores que não só a execução. Ou seja, exige uma pressão. E se tem pressão para fazer isso agora, ela não vai executar no melhor dela. Não vai executar no melhor dela, por quê? Porque tem muito lixo no meio. Então ela precisa gastar essa energia para lidar com isso. Ou seja, jogar sob pressão agora fica mais difícil ainda, porque existe muita informação para sua mente inconsciente lidar com ela. Então já não consigo mais ter clareza sobre os números, sobre as estatísticas, sobre a estratégia a ser feita naquele momento. Então eu vou jogar agora no match point contra sem ter a mínima noção do que é para ser feito. E aí é um problema sério. Então, assim, para mim, o problema não é nem tanto a pressão. Cara, você sabe o que é para ser feito? Se você não sabe o que é para ser feito, tá reclamando do quê? Tá reclamando do quê? Se você não sabe. Se você não sabe, não, o que a sua mente fizer tá bem feito. Deu para entender isso, gente? É muito importante. Muito importante. Só que tem um segundo fator. Então, assim, o primeiro fator que a gente precisa entender é sobre as probabilidades, sobre a estratégia de jogo. Porque na hora da pressão, eu tenho que fazer aquilo que mais funciona. Se eu tenho clareza sobre isso, a minha mente executora ela fica mais tranquila. Agora eu sei o que é para ser feito. E como eu sei o que é para ser feito, eu fico com menos grilo na cabeça, com menos coisa entre um e outro. Entre a mente que manda e a mente que executa.
Se eu tô com menos coisa no meio do caminho, fica mais fácil a execução. Fica com mais clareza, fica com mais firmeza, fica com mais confiança. Ou seja, o momento ele exige uma pressão, só que eu tenho certeza, eu tenho convicção do que é para ser feito. Beleza? Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator, e aí eles vão se misturando, mas o segundo fator é o poder da identidade. Exige assim, é de uma maravilha tão grande quando você entende quem você é. Porque você cessa muito essa briga interna. Porque o grande lance das pessoas e aí, falando do tênis amador, né? E do tênis juvenil, a pressão ali é porque não quer perder. Ah, não gosto de perder, não quero perder, tem pessoas olhando, eu vou ficar frustrado, mas isso e aquilo, eu não consigo jogar com o meu treino, e aí aquela coisa fica uma bola gigante pesando nas suas costas para você sacar. Quando você entende quem você é, quando você identifica e fortalece a sua identidade, os seus valores, quem você é realmente, por que você está ali, por que você está fazendo aquilo, cara, jogar sob pressão diminui absurdamente. Diminui absurdamente. Porque você começa a entender que não é os resultados que te definem, não é o placar que te define, não é tomar 6-0 que te define, não são essas coisas que te definem. O que te define é quem você é. E quem define quem você é, só você tem esse poder. Só você tem esse poder. Só que quando você começa a se comparar com os outros, quando você começa a olhar para a aprovação externa, para o reconhecimento externo, você começa a esquecer da sua principal riqueza, que é quem você é. Quem você é. Na hora que você entende quem você é, o jogo vira, o jogo muda. E tem o terceiro fator. O terceiro fator, uma vez eu perguntei para o meu mestre, Eduardo Chiniachik, Edu, hoje você é um cara de sucesso, hoje você é um dos maiores palestrantes do Brasil, livro best-seller, você é um cara fora da curva, um gênio. Mas teve um momento da sua vida que as coisas não eram assim, você não nasceu assim, certo? Como é que você tinha, tipo, a minha idade, ou quando você era mais novo, como é que você lidava com as coisas para chegar nesse nível? Ele olhou assim, Dani, o que mais mudou realmente foi quando eu entendi que as coisas não são nem boas nem ruins. As coisas são. Quando você entende que as coisas são, você para de brigar com os fatos e começa a lidar com os fatos. Aquilo virou uma chave na minha vida que, por mais simples que pareça, eu comecei a aplicar de uma forma que faz com que você viva outra vida. E, obviamente, que você jogue outro jogo. Por quê? Ah, Daniel, mas eu estou sob pressão. Isso é a sua interpretação. 0,40 é bom ou ruim? Provavelmente você pensou agora que é ruim. Só é. As coisas não são nem boas, nem ruins. As coisas são. Elas são como elas são. Somos nós que damos valor para as coisas. As coisas, de fato, elas só são. Mais nada. Elas são estáticas. Elas não são boas, não são ruins por natureza. É você que vai olhar para uma coisa e vai falar que é boa. Vai ter alguém que vai olhar para essa mesma coisa e vai falar que é ruim. Para ficar fácil de entender isso, é só a gente olhar o nosso momento. Tem gente que é a favor de um lado, falando de política, de um lado, e tem gente que é a favor de outro. O fato é o mesmo. O fato é o mesmo. O cara falou A. Tem gente que vai e fala assim, nossa, olha que A grandioso. E outro fala assim, nossa, que merda que é esse A. Por quê? As coisas só são. Agora, imagina isso na nossa vida. Não tem bom, não tem ruim, só é. Agora lida com isso. Lida com esse fato. 0,40, 4,5 é bom ou ruim? Só é. Agora é o que eu faço. O que eu faço diante desse problema? O que eu faço diante disso? Só que isso, gente, é treinado no dia a dia. Não adianta você querer chegar no match point e falar assim, cara, agora eu vou treinar. Não tem como. Você só consegue isso
no seu dia a dia, no treino, no dia a dia, no seu dia a dia de vida e no dia a dia de treino. Como assim no dia a dia de vida e no dia a dia de treino? Começando a viver essa cultura, começando a viver dessa forma, de um jeito onde você se coloca em situações que requerem desafios da sua parte. Para dar um exemplo simples, vou dar 2 exemplos besta. Você tem a manha de todo dia pela manhã tomar um banho gelado? Daniel, então tomar banho gelado resolve a vida? Não, e aí muita gente, e cuidado, tá? Muita gente defende que você tem que fazer coisas. Então, se assim, por exemplo, tem uns gurus da internet que falam, não, você tem que tomar um banho gelado, você tem que acordar às 4 da manhã. Não, você não tem que nada, tá? Você não tem que nada. Tira esse grilo da cabeça, esse peso da cabeça, não vira mais uma pressão. Você não tem que nada, certo? Somente se você quiser ter resultados diferentes e melhores. Aí você tem que fazer coisas que te gerem desafios, que te tirem da zona de conforto. Por quê? Aí você está treinando a sua mente a te obedecer no momento em que não vai mudar nada. Tomar banho gelado vai mudar a sua vida? Nada. Não vai mudar nada na vida. Nada. Acordar mais cedo? Nada. Fazer uma atividade física? Atividade física vai ter uma mudança de saúde. Mas de fato, acordar mais cedo. Então eu vou acordar mais cedo e vou correr. Não, você pode correr 10 da manhã. Você pode correr meio-dia, às 18 da tarde. Não tem problema. A questão é, quando você começa a vencer a água fria, porque, mano, se você não ganha da água gelada, não adianta que você não vai ganhar de ninguém. Se você não ganha da cama, você não ganha de ninguém. Esse é o ponto. Esse é o ponto que você tem que ter clareza. Porque aí fica mais fácil você lidar com a pressão. Por quê? Na pressão, quando o jogo tá complexo ali, tipo, vou sacar pro jogo, tô no match point contra, tô num game importante, tô numa final de campeonato. Ali, você vai jogar com o que você já tem. Você vai jogar com o que você já tem. Não adianta achar que agora vamos fazer algo mágico que vai mudar. Não. A sua mente, ela não tem essa capacidade de uma mudança rápida, a não ser que seja em casos extremos de necessidades extremas, de impacto emocional muito forte. Mas para jogar tênis no seu dia a dia, você não tem isso. Então, ela não vai aprender assim de uma hora para outra. O que você precisa? No seu dia a dia, faça algo que saia do trivial. Sabe? Leia um livro diferente, de um tema diferente. Sim, o banho gelado pode ter esse impacto para você. Acordar mais cedo pode ter esse impacto para você. Correr 5 km, se desafiar a fazer algo novo, pode ter esse impacto para você. Você não tem que fazer todas essas coisas, mas coisas que te gerem esse impacto para você ter mais resultado.